nós temos aí essa dúvida a respeito de como o Bolsonaro vai fazer, se ele vai cair normalmente ou se ele vai cair atirando. Pode ser que exista, nesse sentido, um acordo. O que eu tenho percebido é o seguinte: o Moro não está disposto a cair. O Moro está disposto a cair atirando. O Moro está disposto a usar todo o poder institucional para prender o Glenn se for preciso, criar factoides, ou seja, ele já fez isso durante sua carreira de juiz, e agora com o Ministério da Justiça nas mãos dele, ele pode realmente dar sequência nessa política. Agora, o que o Bolsonaro faria, isso eu não sei. Porque o Moro, o que acontece é o seguinte, pessoal. Quando a gente pensa no Sérgio Moro, a gente pensa num cara que cometeu crimes de traição da pátria. Um cara que cometeu crimes pesadíssimos. Ele usou o poder judiciário para distorcer o processo eleitoral. Então nós vemos ali um criminoso de um potencial altíssimo. Apesar de toda a esdrúxulidade do Bolsonaro, os crimes do Bolsonaro, perto dos crimes do Moro, são insignificantes. São crimes insignificantes. Por exemplo, é uma ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é o que o Bolsonaro fez hoje, né? Uma ofensa à memória dos mortos e tal. É claro que é uma coisa feia, mas perto do que o Sérgio Moro fez é assim, insignificante. Então, o interesse do Sérgio Moro de defender a sua estadia no Ministério da Justiça é muito diferente do Bolsonaro. O Sérgio Moro no Ministério da Justiça é uma questão de sobrevivência. Se o Sérgio Moro cai antes de ser indicado, por exemplo, para o STF, ou se o Sérgio Moro cai antes de um processo eleitoral para ele conseguir um foro privilegiado, vamos imaginar que o Sérgio Moro fica até o final do governo Bolsonaro. Não é indicado ao STF, mas ele consegue, por exemplo, ser eleito senador ou deputado. O Sérgio Moro consegue manter-se na política dessa forma e aí ele dá sequência na carreira política dele e fica tranquilo. Mas se o Sérgio Moro cai agora, muitas pessoas no Brasil vão querer se vingar do Sérgio Moro. Imaginem o seguinte: imaginem que se o Sérgio Moro cai e fica sem foro com todas essas acusações em cima dele, a gente vai ter uma quantidade muito grande de políticos e de pessoas da sociedade que são... Eu não estou falando de eleitor do Bolsonaro, que é insignificante. Eu estou falando de pessoas da sociedade que são realmente representativas. Agora nós temos, provavelmente, a OAB vai se posicionar contra o Sérgio Moro. Nós vamos ter muitas pessoas, muitas instituições pegando firme contra o Sérgio Moro. E o Sérgio Moro pode rodar com isso, porque os crimes que ele cometeu são crimes pesadíssimos. Já o Bolsonaro, o que aconteceria se o Bolsonaro caísse hoje, pessoal? Vamos cair na real. Olha, se o Bolsonaro caísse hoje, o Bolsonaro ia deixar de ser presidente e voltaria para a política. Ia manter o título de mito dentro da sua base de imbecis. Ali ele tem uma base de fanáticos que vai continuar acreditando que ele é o mito. E a partir daí ele reconstrói sua carreira política, porque a gente não tem crimes do Bolsonaro, e isso é muito importante que a gente diga, não existem crimes do Bolsonaro suficientes para colocar o Bolsonaro na cadeia. Por que não tem, gente? Porque os crimes dele são crimes, como eu diria, de baixo potencial ofensivo de acordo com o Código Penal. Tirando, é lógico, ele pode ser enquadrado no crime de racismo, que é um crime pesado, pode. A probabilidade disso acontecer é muito pequena. A probabilidade do Bolsonaro ser colocado na cadeia no Brasil é muito pequena. Isso porque o Bolsonaro faz parte do eixo liberal. Se o Bolsonaro fizesse o que ele fez, sendo progressista, ele estaria condenado a 50 encarnações na cadeia. A gente sabe disso. Mas o importante é que não interessam os crimes. Claro que o Bolsonaro já cometeu vários crimes que podem ensejar aí um processo de impeachment, já assim. Ele cometeu vários crimes de responsabilidade no momento que ele legislou sobre coisas que ele não tem competência, só ali já seria suficiente. Só o decreto, por exemplo, para a liberação do porte de armas já é suficiente para o Bolsonaro cair. Porque o que é o crime de responsabilidade? O crime de responsabilidade é um crime cometido como ato de presidente da República. Então, se ele der um tiro numa pessoa, é um crime comum. Agora, como presidente, se ele toma uma atitude que é contrária à Constituição, aí é um crime de responsabilidade, contrária à lei, contrária à Constituição, e o presidente tem uma competência legislativa, tem coisas que ele pode
lançar decreto, tem coisas que ele não pode. Ele lançou vários decretos relacionados a coisas que ele não podia fazer. Né? E tem coisas do tipo confusão de patrimônio público com patrimônio particular, né? Coisas bobas, insignificantes do tipo, eu acho insignificante, né? Mas é lógico, é suficiente para tirar ele da presidência, como usar veículos oficiais para festa de família. É mais fácil o Bolsonaro cair porque usou um veículo oficial para festa de família do que porque ele falou essas questões aí relacionadas ao governo militar e relacionadas aí a questão do presidente da OAB. E olha, uma coisa que é importante, tá? O congressista, ele tem imunidade de opinião. O que significa que o Bolsonaro, quando ele era deputado, ele poderia ter falado essas palhaçadas, igual ele como deputado, ficava lá apoiando o Ustra. Como deputado ele pode, como presidente da República ele não pode. Por quê? O legislador é protegido pela Constituição nessa questão de opinião. O que significa que se lá se dentro da Câmara Federal, dentro do Congresso, tanto um senador quanto um deputado falar besteiras do tipo, os índios brasileiros têm que ser expulsos do Brasil. Ele pode falar isso por mais que, isso é contra a dignidade da pessoa. Mas ele tem essa imunidade. O congressista tem, o presidente da República não. Então todas essas palhaçadas que ele tem falado são exageros, ele não pode falar isso. Ele está muito conectado ainda à imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar existe, não tem essa imunidade de opinião para o presidente da República, até onde eu sei.